Boa noite, irmãos. E aí, como é que vocês estão? Na paz, tudo certo? Vamos lá nos reunir aqui mais uma vez. Claro, vocês vão estar em reunião, talvez. Vocês vão estar escutando esse vídeo aqui, vendo esse vídeo ao mesmo tempo, mas eu, no caso, estou aqui sozinho agora. Mas vamos lá então, eu vou utilizar esse momento aqui para poder ler a Bíblia sozinho, né? Vamos ler então João. João, capítulo 18. Jesus é preso. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Responderam: Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: Quem é que vocês estão procurando? Então, olha a convicção de Jesus. Quando as pessoas vêm e perguntam para Jesus: Estamos procurando uma pessoa. E Jesus pergunta: Quem é que vocês estão procurando? Aí eles falam: Jesus de Nazaré. Aí Jesus vai e fala convicto: Sou eu. E os caras pegam, e Judas estava junto. Aí eles pegam e caem no chão, eles recuam e caíram no chão. Então, tipo assim, tomaram um susto, né? Sobre o programa de Jesus de Nazaré. Aí vai lá Jesus chega e fala: Sou eu. Aí eles: Caramba, como assim? Você? E como é que você tá? Por que você está confessando isso é você? Por que você está falando que é você? Qual o motivo? Vamos lá. Jesus perguntou outra vez: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Tornaram a responder. Jesus disse: Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que esses outros vão embora. Então Jesus ainda faz um ato de honra. Ele fala: Podem me levar, mas deixem que esses que vocês não estão procurando vão embora. Não façam nada de mal com eles. Deixe eles irem em paz. É tipo isso, né, que ele quer dizer. É o que eu imagino. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malcom. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a sua espada, por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Então, assim, Jesus ainda repreende. Tá. Jesus, ele ainda repreende. Ele repreende de Pedro, né? Simão Pedro. Porque Pedro vai lá e corta a orelha do guarda. E Jesus fala: Como assim? O que você está fazendo? Eu já te falei. Eu tenho que cumprir esse propósito. É uma minha missão, a minha ordem. Eu tenho que servir. Você vai desobedecer? Você quer me atrapalhar em cumprir a missão? Tipo isso, né? Sim, ele deve ficar até bravo, né? Com Pedro, talvez. Pedro, que, pô, você me atrapalhou, Pedro. O que você está fazendo? Eu já tomei a decisão. Eu vou fazer a vontade do Pai. Você não quer? Você quer me evitar de fazer a vontade do Pai? Você quer ir contra Deus? Tem certeza disso? E aí, acaba, né? Que é o cálice que ele tinha que passar, ele já tinha aceitado isso, né? Tudo tinha acontecido conforme o Pai queria e tudo ia se cumprir conforme o Pai queria. E Pedro, quando ele cortou a orelha, ele estava tentando impedir que aquilo que o Pai queria acontecesse, né? Então, Jesus diante de Anás. Não vou nem pular para essa parte. Vamos lá, deixa eu só pensar. Seria o seguinte, rapaziada. Se vocês têm um propósito, vocês têm uma missão que Deus deu para vocês, que Deus quer que vocês cumpram, não deixe que ninguém tire vocês desse caminho, não deixe que ninguém interrompa ou atrapalhe vocês desse caminho de fazerem a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai está acima de qualquer um nessa terra, qualquer coisa que você tenha para fazer nessa terra, a vontade do Pai está acima. É complexo, é difícil compreender isso, é difícil entender isso, mas essa é a verdade.
A vontade do Pai está acima de tudo. A vontade do Pai é acima de suas vontades, é acima das vontades de sua mãe. Se sua mãe estiver precisando e o Pai tiver uma missão para você, é mais importante que você faça a vontade do Pai. Mas é aquilo. Como é que você vai criar essa convicção de qual é a vontade do Pai e qual é a tua vontade, né? Você está fazendo isso por mérito de quem? Você está fazendo isso para reconhecimento seu ou para reconhecimento do Pai? Você faz isso porque você quer mérito ou porque você está fazendo o propósito que o Pai te ordenou e já te deu o caminho? Então tem que compreender isso também, né? Qual é o meu propósito aqui nessa terra? Eu já tenho o meu propósito definido pelo Pai? Eu tenho o meu propósito definido pelo Pai que me criou, aquele que está lá nos céus, junto a Jesus? Eu tenho que compreender isso. Qual seria a minha missão aqui nessa terra? É pregar o evangelho? Sim, a todas as criaturas. Isso é para todos, não é só para alguns. Mas tem uns que têm missões particulares, né? Tipo assim, você vai para esse canto do mundo, ou você vai pregar para esse tipo de pessoa, ou você vai fazer dessa forma. O Espírito Santo ele vai agir de uma forma em cada um de vocês. Ele vai agir de uma forma em mim, vai agir de uma forma em vocês. Então, assim, tem que ter esse discernimento e ele só é criado e ele só se mantém quando você tem essa particularidade com Deus, quando você tem essa solidão com Deus, que seria você e ele só, você e ele conversando, você e ele orando, não ter ninguém te influenciando nos seus tipos de pensamento, ninguém mais, só você e Deus, para você tirar a sua conclusão. É tipo assim, é literalmente você pegar a Bíblia sozinho e não depender de mais ninguém, você pegar a Bíblia sozinho, pegar para ler sozinho, não depender de interpretação de ninguém. Pega a Bíblia e vai ler você. E deixa eu ver o que Deus vai me falar através dessa leitura. Deixa eu ver qual é o entendimento que eu vou ter. E depois, se você achar algo estranho, algo que vai contra tudo, algo tipo assim, algo muito esquisito mesmo, que você, nunca escutei ninguém falando sobre isso. Pede discernimento pro Pai para ele te levar até a verdade, pede sabedoria. E busque alguém que você ache de confiança, alguém que você vê que realmente é uma árvore boa, que produz bons frutos, que para você ter certeza que você pode escutar alguém, primeiro você tem que saber. E aí, será que é uma árvore boa? Será que é um hipócrita? Será que ele está fazendo realmente a vontade de Deus? Porque os homens que fazem a vontade de Deus, claro, é claro que a missão dele não vai ser a mesma que a sua, então talvez algumas coisas de ideias de vocês possam divergir, mas ele ainda vai conseguir te aconselhar a te falar se aquilo é certo ou errado perante a Bíblia, né? Porque aquilo, mesmo que nós fiquemos sozinhos, não podemos ser soberbos para achar que sozinhos nós poderemos aprender tudo sozinho, não tem como. Por isso que foi dado talentos para os mestres, para os pastores, para os professores, para aqueles que têm o jeito certo de ensinar, que voltar a sua vida para o estudo. Esse tipo de pessoa que volta a sua vida para o estudo e que é uma boa árvore, que produz bons frutos, são pessoas que você pode escutar. E, claro, você vai sempre escutar com discernimento para saber o que ele está falando é verdade ou mentira. Isso tem realmente embasamento bíblico? E aí, a partir daquilo que ele for te falando, você vai comprovar com a Bíblia, né? Então é isso, campeões. E eu vou só mostrar para vocês aqui, ó, que Pedro, depois ele nega a Jesus ainda, ó. Continuamos aqui em João, capítulo 18, versículo 15. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora. Então esse discípulo entrou junto com Jesus para dentro do pátio, mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou: você não é um dos seguidores daquele homem? Aí, aqui Pedro nega pela primeira vez, cumprindo aquilo que Jesus tinha falado para Pedro, que ele negaria ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Então aí Pedro nega a primeira vez. Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seguidores e dos seus ensinamentos. Aqui já vai para outra parte. Vamos aqui, ó. Pedro nega outra vez. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: você não é um dos seguidores daquele homem? Aí ele: não, eu não sou. Respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: um dos parentes do homem daquele que Pedro tinha cortado a orelha. Então, uma pessoa que era parente do homem que Pedro cortou a orelha. Aí ele faz a seguinte pergunta: será que eu não vi você com ele no jardim?
E outra vez Pedro disse que não, e no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro ele negou aqui mais uma vez, né? Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, cumprindo aquilo que Jesus Cristo falou que ele faria, né? Que ele negaria ele 3 vezes antes do galo cantar. E Pedro toma consciência disso. Mas por que, Karatê? Na Bíblia fala que quando alguém negar a Jesus, ele também será negado lá no reino dos céus. Sim, mas entenda uma coisa, todo mundo comete pecados, todo mundo comete erros, e temos a oportunidade de mudar, de aprender, de trocar de vida, de trazer o Espírito Santo para próximo de nós e viver através do Espírito da verdade. E como? O que Pedro fez quando ele viu o galo cantando e viu se cumprindo a palavra de Jesus? Ele só parou para pensar e falou: mano, eu fiz exatamente o que o Filho do Homem faria, o que o Filho do Homem falou que eu faria. Eu acabei de negar Jesus Cristo 3 vezes. E Pedro, ele sente nesse momento uma tristeza tão grande, um arrependimento tão grande, que ele se quebranta, ele começa a chorar, ele se arrepende muito. E por isso que Pedro, ele é salvo. Por isso que Pedro, ele não blasfemou ali, porque ele se arrependeu verdadeiramente. A blasfêmia, para quem não sabe, é quando você peca e você cria amor pelo pecado e você não vai reconhecer nunca mais que você está errado. É quando o pecado já se consumou. Quando o pecado é consumado, ele gera a morte. Então, assim, Pedro, naquele momento, quando ele falou que nunca negaria Jesus, e Jesus falou que ele negaria ele 3 vezes ainda, e quando ele percebe que ele fez aquilo que Jesus realmente falou que ele faria, ele se arrepende muito, ele se sente muito ruim, com certeza. Eu fico pensando assim de mim, porque, cara, quando eu vi as merdas que eu fazia, eu me quebrantei, eu chorei tanto, porque eu me senti muito mal. Esse momento de arrependimento é o momento que você se sente um lixo, o momento que você se sente muito para baixo, que você se sente, pô, o que eu tô fazendo da minha vida, cara? Eu tô indo contra a vontade de Deus, cara. Isso aqui não faz sentido, isso aqui é pecado, isso aqui vai contra. E por que desse arrependimento doer tanto? Porque o amor por Deus é maior. Você magoar ou decepcionar alguém que você ama é algo horrível, cara. E quando o seu amor por Cristo é tão grande, assim que como deve ser, você vai criando aquele amor sincero por Cristo. Quando você decepciona ele, você se sente muito ruim. E se você se sente ruim por uma pessoa normal, imagina decepcionar a Jesus, que é Deus. Cara, não tem explicação. É uma nojeira, você se sente um lixo, você vê que você está indo contra aquilo que Deus criou você para ser. Então, você quer resgatar aquilo que Deus criou você para ser. Porque você se sente até melhor sendo aquele tipo de pessoa. É uma pessoa que satisfaz o teu ser, você se sente bem, você se sente em paz, você se sente satisfeito, preenchido sempre. É tipo assim, não falta mais nada, não tem que ter dinheiro, não tem que ter mais nada, só se sente bem, velho. Nada supera esse momento de preenchimento que você sente por Cristo. Nada supera nenhum momento dessa vida. A não ser o dia que nós somos salvos, né? Esse momento vai ser maior e melhor. Então é isso. Se arrependam-se de coração, vivam através do amor de Cristo e busquem esse amor sincero por Cristo Jesus para que você possa ter esse arrependimento verdadeiro, de ver que você está pecando e você mudar de vida. Entenderam, meus irmãos? Bom, para você ter o amor de Cristo, você tem que começar a praticar aquilo que Ele pede para que você pratique. Que aí, praticando diversas vezes aquilo que é a lei, talvez um dia você compreenda, né? Porque tem a chance de você praticar e não compreender, né? Mas eu acho muito difícil, porque eu comecei a praticar. Quando eu comecei a praticar aquilo que está na Bíblia, aquilo me aproximou mais de Deus. E teve um momento que eu me arrependi verdadeiramente dos meus pecados. Eu ainda estava em pecado, mas eu ia cumprindo aquilo que estava na Bíblia. Tinha pecados que eu caí, tinha pecados que eu me mantinha firme. Mas aí, repetindo, um dia eu compreendi e consegui me livrar de alguns pecados que eu caía. Por quê? Porque eu passei por esse momento de refinamento, né? Que você vai trabalhando o seu espírito, para que ele entenda e para que ele reconheça. Entendeu? Para você chegar a esse entendimento. É isso então, rapaziada. Muito obrigado. E fique com Deus aí. Uma ótima noite de sono. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês aí. E tamo junto. Minha honra. Até amanhã.